Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Esteja refletindo a presença do Senhor. São tantas as pessoas que estão ao seu redor a te observar. E olha, por meio do seu proceder, muitas vidas vão ao Senhor. Por meio da sua conduta, seja o que Deus quer que você seja. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, Salvador da tua vida. Fale com Deus. E nessa terça-feira linda, abençoada, maravilhosa que o Senhor já preparou para ti, gloriosa, do dia 31 de dezembro de 2024, último dia de dezembro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, onde a Bíblia nos diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Glórias ao Senhor por estes versos, por este verso. Hoje eu quero ministrar sobre a constância na fé. Nós somos de um caráter inconstante. Muitas vezes porque a nossa vontade não é atendida, os nossos sonhos não acontecem, não se realizam. Os projetos que projetamos não estão andando conforme a nossa expectativa. Ficamos insatisfeitos com as situações e assim deixamos facilmente com que isso abale a nossa fé. Deixamos facilmente com que isso nos faça querer parar de fazer as coisas que nos garante a vitória, ou seja, as práticas da fé. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos orar sem cessar. Mas quando nós oramos para que os nossos pedidos sejam atendidos, oramos pela nossa própria cobiça. Quando os nossos interesses não são atendidos, essa constância de orarmos, de perseverarmos, ela é arrancada de nós. Na verdade, ela nunca foi nossa, porque em nós habita a inconstância. Em nós habita a vontade de desistir, de esmorecer. Em uma parábola de Lucas 18, primeiro verso, antes que Jesus conte aquela parábola aos discípulos, para aquele povo que o rodeava, ele diz do nosso dever de orar sempre e nunca esmorecermos. Ou seja, orar sempre está numa condição de dívida. É um dever nosso. Está numa condição de obrigação nossa. Independente se os nossos desejos forem ou não atendidos. Independente se a nossa vontade é ou não atendida por Deus. A atitude, a ação de orar é que nos mantém conectados ao Senhor. A ação de orar vai muito além de termos os nossos pedidos atendidos.
Eu posso pedir para Deus por meio da oração? Claro que posso. Mas a oração, ela vai muito além do que isso. Primeiro, a oração é uma forma de adorar a Deus. E nós temos que adorá-lo por quem Ele é: santo, 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 grandioso, majestade, soberano, Senhor, Salvador, Conselheiro, Príncipe da paz, Pai da eternidade, maravilhoso. A oração, ela deve ser primeiro de adoração, de gratidão. E independente se Deus faz ou não faz, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Nós temos que ser constantes na fé, constantes em oração. Essa verdadeiramente é a oração com fé, a oração de um justo que tem poder e eficácia. Mesmo que você não veja as coisas acontecerem. Dia desses eu postei no meu story. Uma semente foi plantada, foi enterrada. E ali primeiro nasceram as raízes e a parte vegetativa, ela demorou a aparecer, mas as raízes já estavam profundas. Mas não é pelo fato de não ver a parte vegetativa sair, é que eu devo tomar a decisão de que Deus não está movendo. As raízes já penetravam para o interior da terra. E às vezes, pelo fato de você não ver, não ter uma ótica de fé, porque a mente humana não é capaz de imaginar, os olhos humanos não são capazes de ver, os ouvidos humanos não são capazes de ouvir o que Deus tem preparado para os seus. E às vezes não é pelo fato de você ver, é necessário crer. Deus está movendo. E movendo a favor daqueles que o amam e que obedecem ao teu chamado. Portanto, se porte vigilante, se porte varonilmente, vigilante a essa sua carne, que às vezes quer te fazer parar com as coisas de Deus, que às vezes quer fazer você esmorecer, parar com o seu ministério, parar de exercer o seu chamado, parar de agir e de servir a Deus por zelo ao nome dEle. Olha, você está esperando recompensa de homens ou dos céus? Porque quando nós esperamos recompensa de homens, quando nós esperamos que os nossos desejos são atendidos, facilmente nós somos inconstantes. Mas a Bíblia vai nos dizer hoje: seja constante na fé. Seja constante na fé. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nós precisamos ser constantes, vivendo de fé em fé. Não é pelo fato de você estar vivendo uma circunstância difícil, complicada, você vai parar. O parar é o princípio da derrota. Nós só vamos vencer as circunstâncias difíceis por meio da fé. Nós temos que nos manter constantes. Olha, diga para o seu problema, que nem é seu, mas diga para o problema, fala: ó problema, eu tenho um Deus que age, que peleja por mim, e Ele está movendo todas as coisas ao meu favor. Comece a declarar por meio da fé vitória para você.
Se a resposta não veio hoje, amanhã declare novamente. É de fé em fé que devemos viver, dia após dia, declarando fé. Porque se contrário formos, somos comparados à maré, agitada e impelida pelo vento. Já viu que a maré, ela é levada pelo vento. Um dia ela é baixa, outro dia ela é alta. Olha, os inconstantes na fé são assim. Um dia até agradece. Um dia até vive ligeiramente pela fé. Mas 2 dias, 3 dias, murmura, reclama, cai o semblante, esmorece. Não. Nós temos que dia após dia vivermos pela fé. Declarar vitória sobre todas as coisas deste mundo por meio da fé. Porque os nascidos de Deus, eles vencem o mundo. E a vitória sobre o mundo é a nossa fé. Se mantenha, não extingais a chama do Espírito, mas mantenha a chama acesa dentro de você. E essa chama se chama fé, se chama presença do Espírito Santo de Deus, presença de Jesus. Gálatas 3, dos versos 23 a 25, nos deixa claro que a fé é o próprio Jesus. É crer nele, é viver nele, é mover nele, ser, existir nele. Amém? Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos. Vai para um cantinho, vamos orar. Ah, Senhor Deus, amado Pai. Deus tremendo, bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Senhor, obrigada por essa palavra que nos fortalece, renova o nosso vigor, nos faz prosseguirmos e sermos constantes na fé, firmes na fé, inabaláveis. Senhor, sê conosco. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço a Deus, sê conosco. Guarde a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Sê conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que nós nos portemos varonilmente, vigilantes, fortalecidos no Senhor. O Senhor é a nossa torre forte. Sim, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o qual nos sustenta. Amém? Amém? Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, com seus familiares. Inscreva-se, não deixa de inscrever no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. E sai compartilhando, espalhando essa palavra. As pessoas precisam ter fé de verdade. Amém? Um dia de paz.